Olá, boa tarde. Aqui é o programa Colunistas ao Vivo da Causa Operária TV. Meu nome é Juliano Lopes, minha coluna vai ao ar todas as segundas-feiras, ao meio-dia. Bom, um tema que chamou a atenção, pelo menos no último período, nas últimas semanas, né, foi a questão do Maradona, o seu falecimento, a devida homenagem ao craque feita pela imprensa esportiva, né, craque ídolo argentino, ídolo do futebol argentino, e as respectivas homenagens feitas ao jogador. Porém, uma questão chamou bastante atenção, que foi, quer dizer, o falecimento do Maradona e a inevitável comparação com Pelé, né? Até porque a comparação com Pelé já vinha antes mesmo da morte do Diego Maradona. Em números, não se compara, né? Não sei na cabeça de quem surgiu a ideia de comparar Pelé com Maradona, nem se não tem a menor não tem a menor comparação. Eu particularmente, uma opinião pessoal minha a respeito do futebol praticado por Diego Maradona, acho que ele está mais comparável com o Djalminha, talvez um Denner, né? Para quem teve a oportunidade de ver o Denner jogar, em termos de habilidade, forma de futebol dentro do campo. Acontece que a esquerda não a esquerda, essa esquerda pequeno burguesa, né, aproveitou a morte do Maradona para atacar Pelé, uma pelas posições políticas. Resumidamente, Pelé seria aí um ultraconservador e Maradona seria o ultra-revolucionário. Então, diante dessas supostas posições políticas aí, Pelé deve ser atacado. Eu achei, em primeiro lugar, um negócio ultra escandaloso, até mesmo covarde, você fazer isso daí, aproveitar a morte de um jogador para atacar um outro, em primeiro lugar, né? Pelé tá lá com seus 80 anos de idade, e o patrimônio, aquilo que ele já fez, tudo que ele produziu, né? Tudo que ele fez no futebol, finalmente é imortal. Salvo engano, tem até um filme Pelé o Imortal. Porque não tem, apesar da esquerda querer, não tem jeito de desfazer a história, e o que o Pelé já fez está feito, é muito difícil que tenhamos aí um jogador ao seu nível, né, de inteligência. Eu acho que o principal aí é isso, de inteligência dentro das quatro linhas, e para nós, brasileiros, ele representa o rei do futebol, o rei de todo o povo brasileiro nesse sentido, porque representou e representa aquilo que nós fazemos de melhor, aquilo que aquele esporte que nós brasileiros conseguimos nos impor e vencer todas as potências imperialistas desde então. Então, nesse sentido, o Pelé ganha essa importância histórica, inclusive para o próprio povo negro. O tema da coluna aqui é o racismo, né, contra o Pelé, porque efetivamente falando, você desenterrar ou fazer um esforço para trazer à tona algumas posições políticas do Rei Pelé, justamente para destruir o seu legado, né, a sua importância para o futebol. Esse esforço é tão somente uma tentativa de atacar aí uma das maiores lideranças, um dos maiores reis, né, das personalidades importantes para o povo negro brasileiro, que está vivo ainda, né? Uma pessoa que ainda está viva, que mereceria aí, na verdade, uma série de homenagens, né? Uma situação dessa já foi vista até mesmo com o próprio João Cândido, que finalmente foi acusado de ser integralista no final da vida, e essa acusação também, partindo da esquerda, visa destruir o legado, o patrimônio deixado por João Cândido, que organizou a revolta da Chibata. Aí um caráter bem mais político, mesmo com as suas deficiências, João Cândido
organizou um dos maiores levantes da luta do povo negro do século passado. Pelé, no aspecto cultura, no aspecto cultural, no aspecto do futebol, é o nosso João Cândido do esporte. Aquilo que representou de mais importante, de mais revolucionário até, o ponto de evolução, ponto máximo de evolução do futebol praticado no mundo. Não há novidades em termos de dribles, não há nada mais moderno aí, feito pelos futebolistas atuais, que não tenha sido feito por Pelé, tanto assim que ele também ganhou tudo que se poderia ganhar na sua época. Nesse sentido, é um espetáculo aí, o que o Rei Pelé trouxe aí de alegrias para a população negra. Aí a esquerda pequena burguesa, que em primeiro lugar não tem nenhuma afinidade com o futebol, né? Na verdade, eles muito agora tem uma demagogiazinha, mas antes eu lembro muito bem que existia toda uma campanha aberta de que o futebol era o ópio do povo, que o trabalhador não pode assistir futebol, que tudo isso daí serve para alienar a população trabalhadora, etc. E tal. Aí resultou no Vai Ter Copa em 2014, que por sua vez também ajudou o golpe de Estado, e agora alguns aí, de maneira até meio alguns mais abertos, outros nem tanto, mas saíram para atacar o Rei Pelé, que não fez nada. Quem faleceu foi finalmente Maradona e aproveitaram a morte do Maradona para atacar o Rei Pelé. Não, de maneira alguma precisa destacar que nós, aqui do PCO, do Coletivo de Negros João Cândido, temos a defesa muito clara da importância do futebol para o povo brasileiro e da importância do próprio Pelé dentro desse contexto, né, da importância do futebol para a população negra e trabalhadora brasileira. Se trata de uma cultura operária, de uma cultura negra, inclusive nos mais variados cantos do mundo, e que o Brasil representa o que há de melhor praticado aí nas quatro linhas. Há uma campanha da imprensa burguesa, da imprensa golpista, contra para né, que nós desistamos, né, para que a gente não acredite no futebol brasileiro, para que a gente acredite que o melhor que tem do futebol hoje em dia é o Haaland, é o Harry Penalty, o outro lá, todos os europeus, e que nós aqui brasileiros devemos nos contentar com futebol SA, com futebol moderno, e que tudo seja destruído em nome das potências imperialistas. Nós acreditamos que tudo está ligado, finalmente se trata da luta do povo oprimido contra o imperialismo, enfim, da luta, e o futebol também não está fora disso daí, até porque é praticado aqui, como bem disse o companheiro Rui Costa Pimenta, aqui no planeta Terra. Eu recomendo os companheiros todos que estão acompanhando o debate sobre futebol do PCO, proposto tanto na questão do futebol brasileiro, tanto na questão do próprio Neymar, e na questão agora do Pelé, que acompanhe, que veja, né, a análise política da semana exibida no último sábado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, na qual é feita todo um debate, né, a respeito da importância do futebol e toda uma crítica contra essa posição da esquerda pequena burguesa no tocante ao futebol. Para mim, ficou muito claro que se fosse uma outra situação, em outras situações, outros esportes e pessoas mais brancas, de classe mais alta, não teria tido tanta polêmica como tem com relação a Pelé. Claro que Pelé aí ele vai ser criticado e atacado até o fim da sua vida. Eu, conversando com os companheiros, inclusive, do Zona do Agrião, espero que não seja tão cedo, mas caso o Rei Pelé parta dessa para melhor, vamos organizar uma manifestação, né? Tem que chamar um ato público em defesa do futebol brasileiro, em defesa do que representou a obra do Rei Pelé, que é o que aí está e não pode ser destruído, e finalmente em defesa da cultura e do patrimônio da classe operária, da classe trabalhadora brasileira, que vê no futebol aquela chance, né, a oportunidade de bater os imperialistas, de bater as grandes potências que massacram o povo pobre mundial, que massacram todos os países oprimidos ao longo de suas histórias. Bom, fico por aqui, eu convido os companheiros a ficarem conosco aqui na Causa Operária TV, acompanharem os nossos programas, se inscreverem, tornar membro e ajudar a fortalecer esse importante canal revolucionário de divulgação das propostas revolucionárias aqui da causa operária. Um grande abraço, uma ótima semana para todos.
teremos aí, logo mais, o programa Marxismo, às 13 horas, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Entre lá, tire suas dúvidas, mande sua pergunta, converse diretamente com o companheiro Rui e conheça aí as nossas programações, nossas propostas, né, nosso programa de luta, enfim, tudo que o PCO tem para oferecer, né, na luta para o atual estágio. Um grande abraço, uma ótima semana. Já podemos encerrar. Produção.